Capítulo 142 Resgatando uma menina. Kyoran. Eu não tinha pensado muito a respeito sobre eu e Lara sermos semideuses desde que voltei. Será que por causa do retorno no tempo eu causei alguma coisa que fez ela deixar de ser em algum momento? Afinal, ela havia envelhecido, acredito que isso significava que agora ela era uma simples humana. Agora em meu quarto, eu estava sentado na cama organizando os pensamentos para tomar iniciativa e usar meu poder. Tive que deixar todos os pensamentos de Stella de lado, era um incômodo ficar pensando sobre ela. Também tive que deixar Lilith de lado, mesmo que meu desejo fosse ir visitá-la essa mesma noite. O anel talvez não estivesse na caverna atrás da montanha, ou talvez estivesse, de todo modo, eu não podia arriscar mais um dia imaginando que alguma outra pessoa pudesse ter acesso a ele além de mim. Com isso fechei os olhos e me imaginei aparecendo no morro em Montagny, imaginei que eu já estava lá. Não funcionou, era apenas minha primeira tentativa, eu não iria desistir tão fácil. Não sei quantas tentativas fiz ao certo até finalmente a coisa funcionar e eu ir parar finalmente onde precisava. É claro, eu ainda estava no morro, minha cabeça latejava um pouco também, o que por um segundo me deu um pouco de medo. Ainda bem que não foi um retorno no tempo como eu imaginei que poderia ter sido. Como estava mais escuro do que o normal, conjurei minha armadura. Eu também precisaria fazer um salto para o lado reverso da cidade. Antes de partir eu olhei a cidade, havia alguns postes dos anões de aço espalhados, o que dava uma boa iluminação ao local, mesmo longe dava para ver graças ao poder do elmo. Depois me certifiquei que estava mesmo sozinho e caminhei para o lado oposto. Da ponta da montanha eu encarei o pulo que teria que dar, seriam mais de 70 metros. Depois de descer em um pulo sem maiores problemas, eu finalmente encarei a entrada da caverna que teria que procurar. Cheguei a olhar em volta me certificando que não havia outras e realmente não havia. Kyoran. Ouvi um chamado de dentro da caverna que me pareceu um pensamento, não sabia se era um bom sinal, mas isso me fez conjurar as armas. Fui entrando na caverna escura de armas em mãos e conjurei minha aura nas espadas. O brilho azul ajudou a iluminar as primeiras partes rochosas da caverna. Enquanto caminhava pela caverna eu percebi que algumas partes do chão eram rachadas. Parecia que se eu pisasse em falso poderia despencar para uma parte ainda mais baixa. Havia alguns insetos, algumas plantas pelas paredes e até mesmo morcegos. Eles voavam cada vez que eu me aproximava com a luz. Não tive medo de nada. Com minha armadura em corpo todo e minhas armas em mãos eu me sentia invencível para aquela aventura. Tinha algumas partes da caverna que era preciso saltar para atravessar, acredito, que foi essas partes que barravam a maior parte dos humanos de terem prosseguido mais. A voz tornou a me chamar mais algumas vezes e eu sentia que estava cada vez mais perto dela. Eu já estava andando pela caverna há uns 10 minutos, sempre descendo em uma trilha reta que parecia me levar para o lado da cidade. Finalmente eu alcancei o fundo da caverna, havia algumas rochas coloridas que iluminavam o fundo, isso quase me fez pensar que havia alguém presente. O maior brilho partia de cima de uma rocha ao meio de todas, irradiava uma intensa aura amarela. Kyoran, o anel vibrou me chamando mais uma vez e clareando toda a caverna por um pequeno instante e depois voltou ao seu brilho normal. De fato, era mesmo o anel que me chamava e isso me deixou surpreso. Me aproximei cauteloso e estendi minha mão pegando. Mesmo eu tirando ele do centro da formação das rochas luminárias coloridas, elas permaneceram acesas.
O anel na minha mão não me pareceu ter nenhuma anomalia, ele até parou de vibrar ficando novamente em silêncio e apagado, agora ele parecia um anel comum na minha mão sem nada demais. Beleza. Estava seguro. Fiz ele ir para minha aura. Agora tudo o que eu precisava fazer era voltar. Me concentrei em meu quarto. Fiquei nessa uns 5 minutos, senti algo escorrendo pelo nariz e quando passei a mão percebi que era sangue, minha cabeça havia voltado a latejar. Isso tinha começado desde que usei os meus poderes de semideus. Estranho, eu tinha feito muito mais uso na Terra ressuscitando aquela mulher, porque só agora estava me sentindo mal. Como parecia que eu não teria como voltar usando o mesmo poder, tive que voltar todo o percurso a pé até sair da caverna. Agora olhando para cima eu percebi que teria que fazer um belo contorno até chegar onde eu queria e poder usar o caminho que conhecia. Bom, pelo menos agora eu teria uma desculpa para quando voltasse. Ia dizer que Eren havia me puxado ao ninho e assim ia poder passar um tempo com Lilith, afinal, quem ia dizer que Eren não teria poder para isso? É claro, eu só estava tentando deixar melhor algo que tinha dado errado. Seguindo pelo lado da montanha, eu andava por um complicado caminho de rochas e terra, ao meu lado seguia uma densa floresta que preferi evitar. Infelizmente eu senti algo vindo da floresta, era o poder de alguns titãs de níveis capitães e acima, eu estava começando a me acostumar com essa coisa de aura. Senti também um poder mais fraco e eles pareciam estar perseguindo esse pequeno poder, foi apenas por isso que eu decidi ativar minha benção e cair floresta adentro correndo. 2, 3 titãs e um mais fraco, se eu não estava enganado, tentava colocar isso em número enquanto ia seguindo as auras. Não demorei muito para alcançá-los, logo eu estava vendo os titãs cercando uma menina próximo a uma formação de árvores. É claro, eles também acabaram me sentindo e por isso conjuraram todo o seu armamento. Um capitão e 2 campeões. A menina parecia estar com medo, eles estavam a pouco menos que 10 metros formando um triângulo, enquanto a garota estava de costas para as árvores, completamente cercada. A primeira coisa que fiz foi pular no meio do cerco entrando na frente da menina. Eu já tinha conjurado todo o meu armamento. Não estava nem um pouco com medo de enfrentá-los. Pela expressão da menina eles estavam a perseguindo por ela ser uma abençoada, tal como fizeram com Thomas, eu também podia sentir uma energia emanando da menina. Você parece ser um titã forte, o que acha de fingir que não viu nada disso? Só queremos a menina, disse um campeão segurando uma espada pesada de 2 mãos. O que ela fez? Perguntei de volta. Ela é nossa, descobrimos que é uma abençoada e se você não quer ter problemas com isso finja que não viu, repetiu ele. Isso me fez ter ainda mais certeza sobre o que eu deveria fazer e sobre quem eles eram. Desculpe, não posso me fingir de cego, disse e ativei a aura nas espadas. Isso será um pouco feio, se puder se virar será melhor para você. Depois de dizer isso à menina eu avancei contra o capitão que segurava um protetor de braço e um machado de porte médio em outra mão. Depois do que vi o que aconteceu com Lucas eu não acreditava mais em segunda chance, estava vivendo em um mundo que era matar ou morrer. O inimigo fraco de hoje seria o inimigo forte de amanhã. Depois de ver tantas mortes em outra linha do tempo eu tinha aprendido uma lição que Lilith tinha me ensinado: matar é sempre melhor. Maldito! Gritou o capitão levantando o protetor para se defender. Eu fingi que ia entrar na dele enquanto corria com o corpo jogado para frente usando ainda mais velocidade.
Dos lados os campeões avançaram contra mim, se preparando para a rebatida que eu teria contra o capitão. Eu pulei por cima dele, o surpreendendo, e quando girei no ar, fiz uma manobra usando as duas espadas como uma tesoura e arranquei sua cabeça facilmente. A proteção de um capitão não é mais nada contra meus ataques. Quando pousei no chão, fiz força para meu corpo voltar para o sentido contrário e isso fez a terra se partir. Meus pés não afundaram por sorte, dei um passo à frente na direção dos dois que vinham e fiz força no chão novamente, saltando violentamente, girando o corpo numa pirueta, indo na direção no meio dos dois. Com minhas armas alinhadas ao meu corpo e girando, eu evitei os dois ataques da espada pesada e da espada de porte médio, deslizando ela para fora do alcance do meu corpo. Mesmo naquela intensa velocidade do giro, eu vi quando os dois se viraram me olhando de lado. Não pude ver suas faces, mas imaginei a surpresa que estavam sentindo. Antes de sair do alcance deles, eu estendi minhas lâminas e, ainda girando, deixei que elas acertassem o peito dos dois, várias vezes seguidas. Sangue e pedaços de metais voavam com rajadas de aura que fluíam da minha espada. Sobre aquele giro e a intensa aura nas espadas, não foi nada difícil penetrar e destruir suas defesas. Voltei a tocar no chão meio atrapalhado, saí andando e pulando tonto, vendo tudo girando e cai. Depois me coloquei de pé ainda tonto, tive que dar alguns passos até conseguir me manter equilibrado. Esse tinha sido um movimento que aprendi com Lilith. Os corpos dos campeões desabaram no chão enquanto seus armamentos sumiam, deixando duas poças de sangue. O capitão também estava inerte no chão, com sua cabeça de boca aberta e olhos arregalados a uns 2 metros dele. Agora me voltei para olhar a menina com mais calma enquanto desfazia meu armamento. Você está bem? Perguntei, me aproximando dela. A garota devia ter no máximo uns 12 anos, tinha cerca de 1,50 m, era loira, pele branca, magra, tinha olhos verdes escuros, e se não fosse pelos longos cabelos lisos que chegavam na cintura, eu quase poderia dizer que ela era uma perfeita cópia da princesa Yasmin. Mas o que me chamou mais atenção, é que ela, mesmo sendo apenas uma abençoada, era uma garota linda. Estava usando um vestido azul, sapatilha nos pés e uma tiara na cabeça. Com certeza era filha de algum comerciante ou alguém rico. Você me salvou, muito obrigada, disse ela, me reverenciado rapidamente, e tornou a olhar para os corpos. Desculpe ter feito você ver isso, disse de volta, chegando na frente dela. Não tem problema, você fez a coisa certa. Se não tivesse aparecido, eles teriam me capturado e feito o mesmo com outras crianças, como eu, disse ela em um tom bem calmo. O que me chamou muita atenção, ela não parecia assustada com o fato de ver pessoas mortas. O que faz sozinha por essas bandas? Acreditaria se eu dissesse que me perdi? Perguntou ela sem jeito. Venha comigo, vou te levar para algum lugar seguro, não posso deixar você sozinha por aí, disse estendendo a mão. Obrigada de novo, disse ela segurando minha mão, e seu rosto ficou um pouco corado. Que bonitinha! Antes de sair, olhei uma última vez para os corpos e não senti nada, nenhuma culpa ou remorso do que fiz. Era como se por dentro eu estivesse frio como gelo.